Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Bem-vindos a mais um episódio do Mundo Agro Podcast, e esse episódio de hoje, em especial, comemoração do Mês das Mulheres, nós temos aqui uma convidada e uma surpresa para vocês que são ouvintes do Mundo Agro Podcast. A nossa convidada é a Geni Schenkel e a Luana Belusso. E essa novidade que eu tenho para passar para você, ouvinte do Mundo Agro Podcast, é que esse episódio a Luana estreia como host do Mundo Agro Podcast. Seja bem-vinda, Luana. Muito obrigado por integrar a equipe do Mundo Agro Podcast. Obrigada, professor. Obrigado pelo convite. Obrigado, Gustavo, também. Estou muito feliz e espero que eu some ainda mais com o podcast. Vai somar sim, né? A gente lembra que o primeiro podcast do Mundo Agro foi o seu podcast, onde você falou de sucessão familiar, falou do Agro Ligadas e é um dos podcasts mais ouvidos até hoje. E para completar esse episódio aqui da Semana das Mulheres, onde nós estamos trazendo uma sequência de gravações e de entrevistas com mulheres de expressão no agro, a Luana vai bater um papo com a Geni, que é presidente da Agro Ligadas, né, Geni? É um prazer estar aqui, o convite foi muito especial, agradeço ao Rogério e à Luana, né, por terem lembrado de mim, e eu vou falar um pouquinho sobre o movimento Agroligadas e sobre um pouquinho sobre mim, né? Luana, a partir de agora, o Mundo Agro Podcast de hoje está nas suas mãos, eu sou apenas um convidado, fique à vontade, Luana. Obrigado, professor. Olá, ouvintes do podcast. É um prazer enorme estar agora integrando e estar aqui para somar ao agro e ao podcast. Fiz o convite para a Geni, presidente do movimento Agroligadas, no qual eu faço parte da comissão com o maior prazer. Geni, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria saber como teve início o seu contato com o agro? Bom, Luana, eu acho que desde quando eu era pequena, né, já ainda na casa dos meus pais, eu tinha contato com o agro. O meu pai, ele sempre teve um pedacinho de terra, mesmo que assim, onde a gente morava, pequenininho, sempre plantava alguma coisa na terrinha, né? E sempre trabalhou muito para os outros, assim, né? Eu lembro uma época que a gente tinha não sei como é que chama, mas era aquele negócio do arroz, sabe? Tipo beneficiadora de arroz, mas era muito pequena, era assim bem, bem artesanal. Eu lembro muito forte dessa época em casa, quando eu era menor. E aí as outras, né? Meu pai já foi até palhaço de rodeio, para você ter uma ideia. Então eu sempre tive esse envolvimento forte no agro, assim, desde pequena, né? E aí, depois da faculdade, aliás, antes da faculdade, eu comecei a namorar o Alexandre, que é agrônomo, né? Se formou, tinha terra. E então, Alexandre, começamos a namorar, eu ainda fazia faculdade, né? Conheci ele estava terminando a faculdade dele, já tinha iniciando a formatura dele e começou a trabalhar, né? A família dele sempre teve terra, naquele momento ele estava passando por processo de assumir de vez a terra dele para ser produtor rural sozinho mesmo, ele e o irmão. E aí eu comecei então o envolvimento mais forte dentro, né, da produção de grãos, da produção do algodão, assim, sempre acompanhando, nada muito direto, porque eu ainda era namorada, né? E aí, depois a gente casou, eu fui embora para Campo Verde, eu comecei a viver isso mais intensamente. Mas eu digo sempre que o meu maior envolvimento foi quando o Alexandre assumiu a presidência da AMPA aqui, né, no Mato Grosso. E aí a gente precisou vir morar em Cuiabá para não ficar tão longe, né, dele, a família toda. Hoje eu tenho 3 filhos, né, e na época que ele assumiu, o meu caçula era um bebezinho ainda, e eu resolvi vir com todo mundo aqui para Cuiabá para assumir essa associação, todos nós da família. E aí o meu envolvimento começou a ficar um pouco mais sério, vamos dizer assim, que eu acho que eu peguei um gosto maior pelo agro, porque eu comecei a entender
um pouco mais sobre as políticas do agro, porque eu estava ali mais envolvida e os assuntos acabavam sendo esses em casa, né? Só que mesmo assim eu sentia que não era passado tudo para mim, eu sempre ficava com uma dúvida ou outra. E as mulheres sempre estavam junto, né, nessas reuniões de diretoria que todo mês acontece, nessas associações. E as mulheres sempre vinham acompanhar os maridos, né? E como a maioria não é do centro aqui de Cuiabá, é do interior, a gente sempre se unia, né? Numa janta, no almoço, e a conversa acabava rolando ali do agro. E na época que começou, né, foi muito forte essa conversa sobre fake news do agro. E aí que deu o start, vamos procurar fazer alguma coisa, vamos atrás de levar essas informações para as mulheres. Bacana, Geni. E aí, a partir disso, quando você foi morar em Cuiabá, porque o Alexandre assumiu a presidência da AMPA, que você sentiu essa necessidade de ter mais contato, mais informação do agro? Eu queria, na verdade, entender mais, porque eu sentia esse ataque. E como eu sempre convivi, né, lado a lado, assim, de tudo, vamos dizer assim, da prática do agro, eu convivia com ele na prática, então eu sabia como funcionava lá na fazenda a questão da aplicação, mesmo eu não estando envolvida, né, diretamente com isso, eu enxergava, né, eu enxergava o que acontecia na real, e eu queria que todo mundo visse dessa forma, e eu estava sem conteúdo para explicar, por exemplo, na escola das crianças, existia muito esse ataque, né? Vocês estão envenenando meu prato. Às vezes até numa conversa simples, né? De roda de amigos, num jantar que a gente ia, em alguma coisa que eu ia com as minhas amigas, eu sentia isso. E eu sentia que eu não tinha argumento, eu não tinha conteúdo para continuar esse debate, sabe? Eu sempre acabava ficando quieta num determinado ponto da conversa. E isso me incomodava, porque eu sabia que não era daquele jeito. E foi aí que despertou, falando, não, eu preciso saber mais, preciso entender, né, ter embasamento para mim começar a conversar com esse povo aí que não tá falando coisa com coisa. Então foi mais ou menos por aí, né, que começou dentro de mim essa vontade de saber mais. E foi a partir daí que teve início o movimento das agroligadas. Como que começou tudo isso? Explica para nós. Essa vontade dentro de mim de querer entender também eu percebi nas meninas lá da diretoria da AMPA, né? Nas mulheres que eram as esposas. E aí a gente começou a conversar muito sobre isso. Então vamos organizar alguma coisa, né? Para que a gente tenha essas informações. E aí eu já falei com o Alexandre já falou, não, já sei quem pode vir falar para vocês sobre isso, né? Sobre o PL, que na época estava sendo votado, o projeto de lei lá dos defensivos em Brasília. Então ele falou, eu vou arrumar alguém que entende muito sobre isso, vou arrumar alguém que entende sobre a área regulatória, né? Para situar vocês o que está acontecendo. E aí eu organizei a reunião, né? O local, organizei o que a gente ia fazer, né? Quantas mulheres, convidei, fiz o convite. Eram 20 mulheres, né, no início na diretoria, e no dia que a gente organizou para ser feita essa reunião, foi um chá da tarde, eu organizei um chá da tarde, né, com conteúdo, vamos dizer assim. Veio 40 mulheres, porque uma foi trazendo a outra, e aí eu tive que falar, não, gente, não cabe mais aqui nesse lugar, vamos deixar só isso, senão a gente também não vai produzir o que a gente quer. E aí começou uma insistência das mulheres de continuar com isso, né? O grupo foi criado o grupo por causa desse encontro, um grupo de WhatsApp, e nesse grupo as mulheres foram adicionando, Geni, adiciona uma amiga, adiciona fulana, cicrana, e eu fui adicionando. E esse grupo de 40 mulheres do início foi para quase 150 mulheres de agosto a dezembro, né? Então cresceu muito rápido. A gente chegou a fazer outra reunião nesse mesmo sentido da primeira, né, um pouco mais profunda já para tentar saber o que seria as agroligadas e veio mais mulheres do que o esperado, né? Então começou assim, através de um desejo meu e das mulheres lá da diretoria da AMPA de entender mais, de buscar mais informações para usar mesmo a favor nosso.
E aí as mulheres foram se sentindo pertencentes também a isso, sentiram essa mesma dor. E eu acho que é por isso que hoje o nosso movimento está tão grande assim e todo mundo quer fazer parte, né? As mulheres, tanto as mulheres como os homens, né? Porque é uma dor do agro no geral, né? Essa falta de comunicação. Sim, entendi, Geni. E aí, e daí esse foi o primeiro encontro. O segundo, e como que você continuou essa questão do movimento? Então, o movimento, de verdade, ele começou a partir do ano de 2019. Em janeiro de 2019, eu senti uma forte necessidade de ter pessoas perto de mim para fazer com que esse movimento se tornasse algo na realidade prático, né, e funcional, não ficasse só um grupo de WhatsApp. Geni, você falou da primeira reunião que você fez para 20 mulheres e foi muito mais mulheres, né? E aí, como que foi dada a continuidade? Então, a partir dessa primeira reunião, né, que foi de agosto a dezembro e cresceu muito rápido esse número de mulheres, eu senti uma forte pressão delas, né, de entender e saber o que ia ser esse Agroligadas, o que ia virar isso, e uma necessidade de que isso não ficasse só ali, né, num grupo de WhatsApp, nesses encontros, que fosse transformado para uma prática também isso. E aí eu senti uma necessidade grande de chamar algumas mulheres para me ajudar, porque chegou um momento que eu estava me sentindo bastante pressionada e eu me via assim num lugar que eu não ia conseguir fazer muita coisa sozinha, né? Eu tinha vontade, eu queria que se transformasse em algo maior, mas eu sabia que sozinha eu não ia dar conta. Então foi a hora de convidar algumas mulheres para fazer parte, né, mais diretamente comigo, né, mais à frente comigo desse movimento. E aí eu decidi fazer o convite a algumas mulheres, foram 20 mulheres, né, já esperando, joguei alto o número, eu falei, vou chamar 20, porque eu tenho certeza que algumas não vão poder, né, não vão poder e não vão querer. E aí a minha ideia era que pelo menos 10 mulheres estivessem comigo junto, né, nessa frente das Agroligadas, para entender o que era, o que seria, o que a gente ia fazer com isso. E aí eu convidei, a Luana é uma das mulheres que eu convidei, aceitou, graças a Deus, né, Luana? E aí eu convidei, elas aceitaram, algumas aceitaram, a gente se reuniu aqui em Cuiabá, esse grupo de mulheres, foram 15 mulheres que aceitaram, e essas 15 mulheres do início de fevereiro até agosto, até agora estão junto com a gente, mas a gente começou um trabalho de fevereiro de 2019 até agosto de 2019 de estruturação do movimento. Para nós mesmas, primeiro, entender o que ia ser esse movimento, né, qual era o nosso propósito, o que ele ia se transformar e quais as ações que a gente ia realizar dentro do movimento para o agro e fora do agro. E aí foi formado, foi constituído, foi estruturado, né? Hoje a gente está com um grupo muito bem relacionado entre a gente e muito bem relacionado entre o agro, né? Estamos recebendo muitos convites de participação e também de parceria com algumas ações que a gente gosta muito de estar junto, né, que é a educação e a comunicação, que é o sentido do nosso movimento e que a gente gosta de estar junto. E a gente está numa fase de cadastro das mulheres, porque a gente precisa também ter uma proximidade com o grupo, né, e a gente quer que o grupo todo realize essas ações, não fique só aqui centralizado. Então a gente está nessa fase de união das mulheres, de conexão, de que elas se sintam pertencentes a Agroligadas, né? Para a gente conseguir fazer um trabalho legal aí. Geni, nós estamos vendo a cada dia que passa o início de mais grupos de mulheres do agro em todas as regiões do Brasil. Eu gostaria de saber como você vê essa movimentação de mulheres no agro daqui para frente. Bom, Luana, eu vejo só que nós temos a ganhar com toda essa movimentação aí, né? Eu acho que cada mulher que hoje não se encontra dentro de um grupo
do agro, com certeza sente falta de estar, né? Qualquer grupo, não só do agro. Porque quando a gente está junto com pessoas que têm profissões diferentes, que têm visões diferentes, da que a gente tem no nosso meio, é muito enriquecedor. E isso eu acho que só tem a somar para as mulheres, porque cada vez que uma mulher entra num grupo nosso, ela faz milhares de conexões. E eu também sempre falo isso, que aonde eu estava, né, que era o meio da saúde, que era outro meio aonde eu vivia profissionalmente, eu tinha também muitas conexões e eu fui muito feliz até onde eu trabalhei dentro dela. Mas a partir do momento que eu me senti pertencente a esse grupo, né, do agro, a esse movimento do agro, que sempre esteve perto de mim e eu, por outras questões, deixei meio de lado, as minhas conexões foram muito maiores, né? Tenho hoje conexões que eu nem imaginei que eu teria. E a minha força, né, o que vem dentro de mim, a grandeza que tem dentro de mim hoje é muito maior do que eu tenho há um tempo atrás. Então eu acho que só tem a somar, sabe? Mesmo de levantar uma outra. Por exemplo, você aí em Lucas, eu aqui em Cuiabá, né? A gente está sempre se falando, está sempre junto. O nosso grupo de WhatsApp, que tem mulheres de lá, vou dar um exemplo lá da Angola, aquela mulher que é lá da Angola, que tem as conexões do país dela lá, né? Mostra a realidade dela. E todo esse movimento, todos esses eventos do agro que tem no mundo todo, a gente está sabendo, né? Na velocidade do tempo real, aí, vamos dizer assim. Então, eu acredito que esses movimentos são muito importantes profissionalmente e pessoalmente para o crescimento da mulher em si, né? Sim, bacana. E, Geni, queria que você falasse quais serão os próximos eventos das agroligadas, as mulheres que estão ouvindo o podcast, como elas podem se tornar uma agroligadas, como elas podem saber mais sobre as agroligadas? Então, nós vamos estar aí agora, essa semana, né, na Show Safra, e já vamos fazer uma grande conexão com essas mulheres da região do norte, que a gente ainda não tinha alcançado, né? Então, a gente, esse ano, está participando de muitos eventos, estamos sendo convidadas para falar sobre o movimento, para falar sobre essa questão da união das mulheres. E esse evento aí de Lucas, a Show Safra, vai fazer com que essas mulheres conheçam um pouquinho mais sobre o movimento, né? Nós vamos estar aí pertinho, e quando a gente está pertinho é um pouco diferente, né? Mas além desses encontros, tem a nossa rede social, né, que é enorme, que lá tem todas as informações sobre a gente, como você faz para fazer parte do grupo, né, como você participa de um cadastro para ser membro agroligadas, quais as vantagens que você vai ter. Daqui uns dias nós vamos ter isso no nosso site também. Mas, assim, todas as mulheres que estiverem escutando aqui esse podcast pode acessar a nossa rede, qualquer uma das redes, Facebook, Instagram, Twitter, o site mesmo, e lá tem todos os caminhos para você conhecer e se pertencer ou não a agroligadas, né? Além dos contatos das mulheres que estão perto de você, assim como a Luana aí em Lucas, eu aqui em Cuiabá, as meninas em Campo Verde, cada um num lugar que você pode facilmente falar com elas, né, por telefone ou encontrando, para se tornar uma agroligada. O que a gente sempre fala é que para ser uma agroligada, você primeiro tem que ter amor pelo agro, tem que se pertencer ao agro de alguma forma, né, seja direta ou indiretamente, seja aquela mulher que atua na frente de trabalho do agro, ou aquela mulher que também é esposa, nesse momento, né, vive o papel de esposa, cuida dos filhos, mas que está sempre presente no agro. Então, desde a esposa, a produtora rural, a técnica do agro, né, as mulheres que fazem parte de instituições do agro, estão dentro das agroligadas, se sentem pertencentes e fazem parte e já são agroligadas. Então, é muito fácil ser uma agroligada. Bacana, Geni. Em nível de abrangência, as agroligadas estão aonde hoje? Então, hoje a gente já tem uma noção disso pelo cadastro que a gente está conseguindo fazer, né? Desde o ano passado a gente lançou um cadastro, um pré-cadastro primeiro para que a gente organizasse esse grupo de WhatsApp para não ficar tão bagunçado e a gente entender qual o público que a gente estava
tendo no momento, né? Que é de quem eram essas mulheres e a que local elas se pertenciam ao agro. Por isso a gente quis fazer esse cadastro. Mas esse cadastro, lógico, vai dar uma noção para a gente do qual a abrangência disso, né? Onde a gente está atingindo. E hoje, como eu disse antes, a gente já tem agroligada fora do Brasil, né? E nós estamos em todos os lugares, praticamente todos os estados do Brasil. Se a gente tivesse um poder de, vamos dizer assim, de ser mais, né, Luana? Se a gente conseguisse... Na verdade, se a gente tivesse isso como trabalho, né, somente isso como trabalho, a gente já estaria atingindo muito mais estados do Brasil. Bacana, Geni. Ser uma agroligada, fazer parte da comissão das agroligadas é um trabalho que nós estamos desenvolvendo pelo amor que nós possuímos pelo agro, né? Nós não recebemos nada, tudo isso, as idas para Cuiabá, o tempo gasto para organizar os eventos, é uma forma da gente retribuir tudo que o agro já nos deu, né? Eu queria que você comentasse sobre isso também. Então, é isso mesmo. Como eu estava falando, esse trabalho aqui hoje que você, a Denise, a Elaine de São Paulo, as meninas de Campo Verde, de Tangará, tudo que a gente faz pelas agroligadas é uma doação, né? É um duro danado a gente se reunir, porque cada uma está num lugar, todo mundo tem o seu trabalho que tem a remuneração por trás disso, né? Que a gente precisa disso. E as agroligadas hoje, ela não traz nenhum benefício financeiro para nenhuma que está aqui dentro, né? Tudo, como eu disse, é uma doação porque a gente ama o agro e o que a gente quer realmente é disseminar esse amor do agro por todos, né? E por isso a gente quer alcançar a nossa visão nesse movimento ser uma referência, né, no Brasil. Porque a gente quer alcançar mesmo fora do Brasil, quer que isso tudo que a gente esteja fazendo aqui seja levado para fora do Brasil. A gente quer mostrar para fora que o Brasil é lindo, o agro é lindo, né? O Brasil depende do agro, lá para fora também tem isso. Então a gente quer mostrar essa verdade e por isso que a gente quer alcançar muitas pessoas. Então o cadastro foi feito para isso, para a gente conhecer e para saber aonde a gente precisa chegar, né? E para a gente também ter uma organização de como a gente vai conseguir fazer isso, sendo que a gente não tem uma dedicação total para isso. E para que todas as mulheres que estão dentro desse cadastro também possam se sentir, né, pertencentes a agroligadas e para que elas possam fazer algo também, para que cada uma tenha um papel de verdade, né, na prática, nesse movimento, no seu lugar, no seu local, nada muito mirabolante de ter que sair da sua cidade para realizar alguma coisa. Que papo legal, hein, Luana e Geni? Eu tô aqui, ó, só de badeco aqui atrás da semeadora, ouvindo vocês conversarem, né? Que história legal, viu, Geni? Vocês estão de parabéns. O movimento Agroligadas é um movimento muito fundamentado, que tem uma finalidade social. Eu ouvi vocês dizerem que realmente não tem interesse financeiro. Se nós pensarmos na riqueza social de informação que vocês trazem e o quanto esse movimento está crescendo, tenho certeza que outras mulheres no Brasil e fora do Brasil vão procurar vocês para se ligar a esse movimento e tornar cada vez mais forte. Esse é o meu desejo como professor, como defensor da agricultura e como pesquisador. Luana, parabéns pelo seu primeiro podcast. Esse é o primeiro de muitos e de sucesso e vai ser muito legal dividir essa bancada aqui com você. Muito obrigado, viu, Geni? Imagina, foi um prazer, nossa, um prazer mesmo. A gente tá aqui, né, eu como agroligado e a Luana aí à frente, né, do podcast. Nossa, um orgulho pra gente, a Luana tá aí. E foi um prazer imenso participar, viu, professor Rogério? Professor, muito obrigada novamente pelo convite. Eu estou muito honrada em participar do podcast, em fazer parte da família Mundo Agro agora. E queria agradecer a participação da Geni. Geni, muito obrigada por se disponibilizar, por
participar aqui com a gente, doar mais um pouquinho do seu tempo, né, para participar aqui, contar um pouco mais sobre a sua história, sobre a história das Agroligadas. E eu queria que você deixasse os contatos novamente das redes sociais das Agroligadas. Sim, é muito fácil, é @agroligadas, né, Facebook, Instagram e Twitter, tudo é @agroligadas, e o nosso site que é www.agroligadas.com.br. Qualquer um desses canais você consegue falar com a gente. Então é isso, ficamos por aqui, um forte abraço para vocês e nos vemos por aí. Tchau, até mais. Tchau, obrigado. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.